Neste momento, teremos a exposição consumidor.gov como ferramenta de auxílio à defesa do consumidor. Informamos que, após as exposições, teremos um espaço para o esclarecimento de dúvidas. Para a apresentação, convidamos o coordenador-geral substituto do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, SINDEC, Senacom, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alexandre Yamanaka Shiozaki. Nosso palestrante é analista em tecnologia da informação do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, pós-graduado em Direito do Consumidor e pós-graduando em Gestão e Governança de Tecnologia da Informação. Atualmente é o coordenador de integração e harmonização de procedimentos. Com a palavra, o palestrante. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho uma dúvida se a Isabela vai participar também. Isabela. Ok, então vamos chamar também a nossa próxima palestrante para compor a mesa, a coordenadora do PROCON de São Gonçalo do Pará, Isabela Alves Lima. Isabela é advogada, graduada em Direito pela FACED, pós-graduanda em Direito Civil e das Famílias pela ESA, mediadora certificada pela EGEF, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e gestora do posto de atendimento pré-processual do município de São Gonçalo do Pará, Minas Gerais, do Centro de Resolução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Pará de Minas. Seja muito bem-vinda também, Isabela. Passamos agora às palestras. Bom, novamente, agora sim, né? Boa tarde a todos e a todas. Queria primeiro agradecer ao convite, tá? É muito importante, assim, até dando continuidade ao que o Vitor falou. Para nós é muito importante essa parceria, né? Eu já estou na Senacom desde 2013. Eu estava como coordenador e com a saída da Dani, né, novidade para muitos, acabei assumindo a substituição. Tá? Vou comentar um pouco sobre a origem do consumidor.gov, não sei se todos conhecem a plataforma. Ela veio nesse intuito de sistemas, né, um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas como fazer a linguagem, né, como falar a mesma coisa, como se comunicar, né, como, enfim, padronizar todo esse, obrigado, né? Como padronizar todo esse conhecimento e trazer isso em forma de dados, em forma de informação, né? Então, a gente já tinha o SINDEC, que está em processo de substituição pelo Proconsumidor, que também seria uma outra pauta muito interessante para vocês, né, que utilizam. Mas ainda assim, teve um trabalho recente feito por vocês, junto com o IPEA, em que 87% das pessoas que têm um problema, né, têm um litígio de consumo, elas não procuram o pós, né? Elas tentam com a empresa, enfim, nega aquilo e fica por isso, né? Muitas pessoas têm aquela consciência, até um certo preconceito com os órgãos de defesa do consumidor, né? E aí fica por isso, né? Assim, e o consumidor.gov.br ele surgiu com esse intuito, ele tentar tanto, né, desafogar o judiciário, quanto também desafogar o próprio PROCON, né? Enfim, só vocês mesmos sabem a realidade do dia a dia, o quanto é uma busca incansável, né, de apagar incêndio com falta de pessoal, recursos. E aí o consumidor ele vem com essa ideia de tentar desafogar um pouco, né, esse serviço e trazer também aquelas demandas reprimidas, né, de pessoas que simplesmente desistiam e ficava por isso. Né? Então a gente trouxe o consumidor.gov.br com esse intuito mesmo de trazer tanto aquele consumidor descrente, né, que ele pode agora fazer tudo online. Ele tem a possibilidade de fazer tudo de onde ele quer que ele esteja, do sofá da casa dele, né? Então, isso trouxe um grande benefício para o consumidor. Né? Para quem não conhece, todos aqui conhecem a plataforma? Olha, hein? Tem que conhecer. Ele é bem simples, a ideia é exatamente essa, né? Como a gente fazer isso, sendo que a gente já tem estruturas muito sobrecarregadas, né? Então a gente precisaria fazer algo como se fosse uma autocomposição mesmo, é o próprio consumidor falando diretamente com a empresa. Né? Então, o que ele faz?
O consumidor ele se cadastra na plataforma, ele procura pela empresa participante, né? Isso é outro ponto também que tem muita dúvida sobre. A empresa participante, ela não é qualquer empresa, tá? A gente costuma dar um exemplo de padaria da esquina, né? Por que que ela não faz parte do consumidor.gov.br? Porque muito provavelmente aquele gestor da padaria não vai ficar acessando a plataforma para ver uma demanda por mês que alguém possa cadastrar. Então a ideia é exatamente essa. A gente tem empresas que assinam um termo de compromisso e a gente fica em cima das empresas para manter o índice de resolução alto, né? A nossa intenção não é acabar com as demandas de Procon nem nada do tipo, não tem nem como, né? Mas a ideia seria exatamente essa, da gente desafogar, mas desafogar com sentido, né? A gente sabe que a maior parte das demandas que vem de Procon são dos grandes players, né? Então, esses devem estar no consumidor.gov.br, tá? E aí, a questão da parceria, né? A gente também precisa que vocês, como, né, a grande voz, né, o grande paredão, né, dos consumidores, nos informe. Às vezes uma empresa regional que talvez faça sentido, que tem sobrecarregado vocês, talvez ela faça sentido estar na plataforma e a gente tem, né, os técnicos que vão fazer essa análise e verificação para ver se ela realmente vai fazer sentido ou não estar na plataforma, né? E, por fim, após 10 dias, o consumidor ele avalia aquele serviço. Então, ele é um sistema muito simples, né? Para quem trabalha com o pró-consumidor, sabe que o consumidor ele é extremamente simples, é retilíneo e ele é feito exatamente para isso. Assim, ele é uma coisa rápida, célere, e até pela fala do Vitor Hugo a respeito do Renegocia, ele acaba sendo uma plataforma muito forte, tá? Para essa política pública, porque nem toda cidade tem uma estrutura de Procon, nem todo Procon tem uma estrutura que vá atender o Renegocia, né? Então a gente sabe que com a notícia do Renegocia, muita gente, né, pulou para trás, ficou, ai meu Deus, e agora? Mas o consumidor ele vem para isso. Então a gente tem uma estrutura autossustentável, né, que a gente não precisa da participação direta de PROCONs, a gente tem alguns PROCONs parceiros que fazem alguma análise de recusa, mas algo mais técnico, mas a gente tem essa autocomposição que ela funciona, que depois eu vou passar alguns dados para vocês, desde do início do consumidor, ano que vem ele completa 10 anos, né, e até numa conversa recente a gente está num trabalho de ampliar essa divulgação do sistema, porque ele é bom, ele é prático, ele funciona e ele por si só já é o próprio marketing. Bom, então vou passar aqui para os dados, que eu acho que esses números são muito importantes, tá? Esses números eles são desde a origem do sistema, tá? Por volta de junho de 2014 até hoje. Então a gente já tem quase 7 milhões de reclamações, tá? E essas finalizadas. Então a gente tem uma quantidade, provavelmente mais de 7 milhões já abertas no sistema. E hoje a gente tem 1.320 empresas, tá? Participantes, atuantes, e é um pouco desse trabalho também de articulação que o Vitor Hugo falou, que a gente precisa também da participação de vocês para caso tenha alguma empresa, aquela, sei lá, é um mercado de Minas regional que tem muito problema, muita demanda, encaminha para a gente, né? A gente não pretende fazer com que a Senacom seja um órgão lá de Brasília e vocês fiquem aqui isolados, a gente se converse de vez em quando, tá? A ideia é realmente unir esforços, porque não é por mim, não é por ninguém, é para todos, né? Todos somos consumidores, tá? Aqui tem um índice de solução que veio meio cortado aqui, tá? Também, desde a origem, tá? Até junho de 2023, então a gente tem uma solução de 78% das demandas, né, resolvidas, tá? 98% delas são respondidas e o prazo médio é de 7 dias. Então, essa nota de 3,06 é o próprio consumidor que dá, tá? Não se assustem, é de 1 a 5, não é de 1 a 10, tá? É de 1 a 5. Então, é uma nota que o próprio consumidor, muitas vezes,
ele, mesmo insatisfeito, ele consegue, num prazo muito curto, ter essa solução, né? Então, essa praticidade, inclusive na própria Renegocia, eu estava conversando há um tempo atrás com o Vitor Hugo, as demandas que foram cadastradas no Proconsumidor, ele tem um rito diferenciado. Então, pode ser por meio de uma carta, por meio de uma audiência, que ela vai ser tratada. Então, ela tem um rito mais demorado, tem uma análise mais apurada, mas o consumidor.gov ele tem um rito mais célere. Então, em 10 dias a empresa tem que responder, se ela, né? Então, logo em seguida o consumidor avalia, ele tem essa pegada mais realmente prática, rápida, e com base nele a gente vai ter inclusive mais informações mais rápidas a respeito do Renegocia, né? A gente até conversou que o rito do Pro é um pouco mais lento, mas o consumidor ele tem essa resposta muito rápida, ele é muito mais dinâmico, tá? Aqui tem os dados gerais, tá? Acho que sempre que a gente trabalha com sistema, a gente, né, tem como objetivo final, né, as informações. Então ele tá um pouco ilegível, tá? Mas eu vou traduzir aqui para vocês. Dentro da plataforma, ele tem um campo público, tá? Esse painel estatístico tá para todo mundo. Então, você entra na plataforma, lá no rodapé serviços, você tem um item painel estatístico. Tá? Nele, você tem as informações do sistema como um todo, né? Então, você vê, ele já traz aqui para mim todas as reclamações finalizadas. Aqui eu posso buscar por empresa, por segmento, e ele vai atualizando os dados, tá? Conforme você vai filtrando os itens desejados. Então, por meio dele, você tem, enfim, vamos supor, né, a gente tem algumas estratégias com a própria Febraban, né, então a gente põe ali o segmento bancos, financeiros, então a gente consegue ter uma noção bem detalhada de cada segmento e como é que a gente pode atuar de uma forma mais incisiva, mais acertada. Tá? Então esse painel estatístico ele é público, tá? Então qualquer um de vocês pode acessar ele. A gente tem algumas parcerias muito importantes, né? Vocês são parceiros nossos, claro, desde longas datas, mas a gente tem também alguns fortalecimentos que eu vou citar aqui como exemplo a ANAC, tá? A ANAC transformou o consumidor.gov.br como a plataforma oficial deles. Então, assim, eles tinham um sistema próprio e eles abriram mão do sistema deles para usar o consumidor.gov.br. Então, isso está sendo alguma tendência de algumas agências reguladoras. Tá? A própria ANEEL também é um exemplo, parceiro nosso. Então, isso vai fortalecendo, né? vai padronizando a linguagem, e aí a gente consegue tomar decisões muito mais acertadas sobre todos esses temas. A gente tem parcerias também com o Poder Judiciário. Tá? A gente fez uma parceria com o CNJ, em que algumas demandas voltadas, assim, sempre que o consumidor vai no judiciário, ele agenda uma audiência, que às vezes demora um tempo, vamos supor, sei lá, 2 meses, mas ele é questionado, por exemplo, no nosso TJDFT, se até a data da audiência, se ele gostaria de tentar uma solução prévia no consumidor. Então, enquanto tem essa espera, é possível o consumidor tentar uma solução prévia, né, mais célere. Então, todas essas formas de articulações, né, que o Vitor Hugo falou, é importante. Assim, não é só o PROCON que atua lá sozinho no mundo dele, não é o Ministério Público. Então, é uma união mesmo, é uma parceria que a gente está buscando, tá? Juntar esforços mesmo para tentar fazer a política funcionar. Não adianta a gente caminhar sozinho. Né? A gente teve algumas premiações, mas vou pular aqui para dar uma aceleradinha. E alguns spoilers, tá? A gente está trabalhando em alguns BIs, tá? Uns painéis de inteligência. Esse daqui é um spoiler que em breve vai estar público. Ele é uma nuvem de palavras. Né? Basicamente, você consegue fazer um filtro de data e algum tema específico. Né? Vamos supor, tinha uma marca que tinha um problema de liga e desliga.
Então, por aqui, você já consegue visualizar que, não, realmente está recorrente esse problema e, de repente, eu faço uma atuação de ofício por aqui mesmo, com base nessas demandas, né? Então, assim, às vezes é uma questão de imprensa, alguma coisa nesse sentido. Então, esse painel a gente vai tornar público muito em breve, tá? A previsão é nesse semestre mesmo a gente fazer essa publicação e ele vai estar inserido junto daquele painel estatístico, tá? Eu ia comentar aqui do Renegocia, o Vitor Hugo acabou falando também, porque é a pauta do momento, tá? Então, o consumidor.gov.br, ele é, sim, né, assim, a gente não pode instruir, façam isso, mas a gente consegue recomendar que dentro das possibilidades, né, assim, às vezes nem existe um PROCON de fato atuante na região, então o consumidor acaba conseguindo fazer isso de casa e ele tem essa facilidade e a gente precisa dessa divulgação também, tá? Então, assim, até voltando um pouco na parte da apresentação, eu estou como substituto de coordenação geral e nesse período assim, uma das coisas que eu conversei internamente que eu gostaria de me aproximar mais das pontas, tá? Então, PROCONs que precisem de interlocução, precisem de treinamentos, precisem de qualquer coisa, tá? A gente não está... A ideia é que a gente acolha mesmo, a gente precisa de vocês próximos, tá? Questão de sistema, a gente tem reuniões constantes com pontos focais, mas a gente está em busca de melhorar isso, a gente sabe das angústias de vocês, né? Então a gente realmente está querendo fazer uma mudança bem forte, bem radical nesse sentido, tá? De buscar essa aproximação mesmo, tá? E a gente conta com vocês para isso. Bom, esse é o consumidor.gov, tá? Assim, para quem não conhece, por favor, conheça. Ele funciona, tá, gente? Não é um discurso, não é uma propaganda, assim, ele por si só, ele se autopromove, tá? A gente no final tem uma parte de dúvidas e a gente tem essa abertura, tá? Às vezes queria passar a palavra aqui para a doutora Isabela. Bom, obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Meu nome é Isabela Alves Lima, eu sou coordenadora do PROCON Municipal de São Gonçalo do Pará e hoje eu quero explanar um pouquinho com vocês, trocar uma ideia, né? A respeito da minha visão da plataforma consumidor.gov como um instrumento de auxílio ao PROCON Municipal do município de São Gonçalo do Pará. Que eu acho mais importante, né? Que a gente comece a clarear algumas dúvidas que a gente tem sobre o sistema consumidor.gov, né? Como um instrumento de auxílio. Porque, assim, eu acho que eu vejo no rostinho de cada um de vocês, a gente que é gestor do PROCON, coordenador, como que eu posso usar essa ferramenta consumidor.gov na prática, no meu dia a dia do PROCON? Como o consumidor.gov vai me auxiliar? Como que eu utilizo a plataforma nas atividades do PROCON? Eu vou falar com vocês que eu utilizo a plataforma muito como uma ferramenta de apoio, principalmente para contato com grandes fornecedores, como, por exemplo, as instituições bancárias e as empresas de telecomunicações. No município de São Gonçalo do Pará, que é a minha experiência, eu sei, viu, gente, que cada município é diferente e cada PROCON tem uma abrangência, né? Bem diferente dessa colocação, mas eu tinha dificuldade de contato com as instituições bancárias, bem como com as empresas de telecomunicações. E através da plataforma consumidor.gov, o próprio consumidor estava tendo uma celeridade maior do que a minha no PROCON municipal. Então eu pensei, nossa, eu posso utilizar o consumidor.gov como uma ferramenta de conseguir comunicar com essas instituições, né? Eu estou tendo dificuldade. Então, qual que é a diferença de eu utilizar a plataforma consumidor.gov ou o CIP para o fornecedor? O que eu estava falando com vocês, né? É questão de celeridade mesmo. Eu utilizo a CIP, sim. Eu utilizo o PROCON. O meu PROCON lá é ativo.
Porém, com essas empresas que eu tinha dificuldade de comunicação, através do auxílio ao consumidor na plataforma consumidor.gov, eu consegui a celeridade que o consumidor me pedia. Nossa, mas eu preciso resolver com essas empresas para ontem. Eu não consigo esperar esse procedimento do PROCON, eu não consigo esperar o retorno na minha resposta através da resposta dessa CIP. Então, o que aconteceu comigo, na minha experiência? A resposta ao consumidor no consumidor.gov está sendo muito mais célere, entre 2 a 7 dias corridos no PROCON do município de São Gonçalo do Pará. Não é no PROCON. Esse auxílio que eu dou ao consumidor, a gente ajuda ele, auxilia também no acompanhamento. Como foi falado também pelo nobre colega, né? Que fica público, né? Esses dados. A gente ajuda nesse acompanhamento. E a minha experiência é que o resultado está sendo muito célere. Então, o que acontecia? Em média, nessas empresas, igual nesses bancos que eu tinha dificuldade de comunicação, a minha CIP demorava entre 10 a 15 dias úteis para ser respondida. Isso quando ela era respondida através tanto do pró-consumidor ou através mesmo, quando eu ainda não tinha implantado o pró-consumidor lá, através mesmo de AR ou através de uma defesa protocolada lá no PROCON. Então, o meu consumidor com essas grandes empresas, eu tinha essa dificuldade de estar conseguindo essa celeridade. O que eu consegui com o consumidor.gov, assim, de uma maneira maravilhosa. Lembrando, né, que a plataforma não substitui o trabalho do PROCON. Ele só está me auxiliando nesse contato com essas empresas que eu não conseguia resposta. Então, foi muito bom para mim, lá no PROCON do município de São Gonçalo do Pará. Como auxiliamos o consumidor na utilização da plataforma consumidor.gov? Eu tenho uma sala especializada lá de consumidor.gov. Mas, Isabela, o que é isso? O que você fez no seu PROCON? Eu tenho um auxiliar, um dos nossos funcionários lá do PROCON, que ele faz o auxílio, ele ensina como cadastra na plataforma Gov, como faz a reclamação através do consumidor.gov, como verifica a resposta, como que ele vai colocar se a demanda dele foi respondida ou não. Ele ensina, ele auxilia nessas plataformas. Por que disso? Eu diminuí filas, gente. Diminuí filas no meu PROCON municipal. Eu tinha lá uma fila, porque o meu município é de 15 mil habitantes, é um município pequeno, porém é um município que eu tinha muito problema com instituições bancárias. Vou brincar que vou dar alguns nomes aos bois, né, gente? Brincadeiras à parte, tinha muito problema com o Itaú, muito problema com o Cicobi, muito problema com o Bradesco, muito problema com a Vivo, muito problema com a TIM. E eu não conseguia essa resposta tão célere como eu estou conseguindo com essa sala especializada de apoio ao cadastro na plataforma consumidor.gov. Então, eu estou tendo uma resposta muito boa com esse auxílio. Então, eu tenho a sala especializada. E nessa sala, eu vou ter um computador, um auxiliar, que é um dos meus estagiários que estão auxiliando, e a gente consegue ver o quanto o consumidor está saindo satisfeito do PROCON. Nossa, é célere. Nossa, está me ajudando através da plataforma. E a própria empresa as próprias empresas estão ficando satisfeitas. Eu vou explicar para vocês que eu fiz várias parcerias através do consumidor.gov. Vou explicar melhor isso. Vamos lá. Eu já tinha falado aqui, né, que a principal vantagem é a celeridade na resolução da demanda do consumidor, né? E o aumento na resolução dos casos de diminuição de filas de atendimento dentro do PROCON. E vou falar aqui do auxílio, né? O pessoal achava que o PROCON, ele era inimigo do fornecedor, lá no município de São Gonçalo do Pará, dos prestadores de serviço. Muitas vezes eles recebiam as CIPs, né? E apresentavam esclarecimentos só que com muita dificuldade. Eles achavam que eu era inimiga, que o PROCON era o inimigo. E o PROCON não é inimigo. A partir do momento que foi apresentado consumidor.gov, mas, Isabela, eu posso resolver aderir através dessa plataforma? Os bancos, principalmente lá do meu município, aderiram. Eu achei muito interessante isso da parte deles. Eu posso aderir? Eu posso estar resolvendo direto com o consumidor, ao invés de ir ao PROCON? Pode. Eu fui apresentar para essas empresas maiores o consumidor.gov. Então, com essa apresentação, além deles ganharem, né, resolvendo próprio com o cliente, né, propriamente com o cliente, e também
tendo novamente restabelecido essa relação de consumo com o cliente, porque o que acontecia lá no município que é pequenininho? Acontecia a relação de consumo, era cortada, né, por um problema com o consumidor, e aquele consumidor nunca mais voltava naquela empresa. Então, eles resolvendo direto com o consumidor voltou a consumir com aquela empresa. Eles conseguiram voltar essa relação de consumo, o que eu acho que é muito importante. E a plataforma consumidor.gov me deu a oportunidade de chegar perto dessa empresa e falar: olha, tem jeito. Não precisa ser só através do Procon. Você pode também diretamente com o cliente estar resolvendo. E eu, como Procon, estou aqui para auxiliá-lo também, se for necessário. Então, eu consegui que essa empresa também respondesse às minhas CIPs. Olha pra vocês verem como é que é maravilhoso isso. Ela nem me respondia antes. As empresas passaram a me responder. Eu passei a ligar e elas falaram assim: ó, Isabela, eu tive um trabalho tão bom através dessa plataforma que você me indicou. Vamos fazer aqui também? Você consegue resolver para mim por telefone, com o consumidor? Consigo. Consigo resolver agora com um tempo muito mais célere. Elas me atendem. Elas conheceram o Procon. Desmistificou que o Procon é aquele que vai lá e multa. Que o Procon é aquele que vai lá, entre aspas, para atrapalhar a empresa. Mas sim colocou: nosso Procon é justo. O Procon está aqui para ajudar a gente nas relações com o consumidor. Então, eu acho que foi muito válido. A plataforma abriu essa oportunidade para mim de chegar na empresa. Não era o objetivo da plataforma, porém, eu acho que foi uma das coisas que eu consegui como ferramenta. A gente conseguiu trabalhar junto. Procon, a plataforma e as empresas no município. Principalmente essas que eu não tinha acesso, essas maiores, essas grandes. Parcerias para disseminação da ferramenta consumidor.gov. Eu fiz uma parceria também para poder divulgar essas ferramentas e também divulgar o Procon, que é a Sala Mineira do Empreendedor, do Sebrae. A gente lá tem a Sala Mineira no município. Eu fiz a parceria com eles de o quê? Olha, apresenta o Procon, que o Procon está aqui, que a gente pode ajudar também esse empresário, esse fornecedor na resolução do conflito direto com o consumidor. Então, a gente conseguiu, através dessa parceria, que todas as empresas do município de São Gonçalo do Pará hoje tenham noção que existe o Procon no município, que existe a ferramenta consumidor.gov, que tanto a Sala Mineira do Empreendedor quanto o Procon estão lá para auxiliar os consumidores e não para denegrir a imagem da empresa, que o Procon e também através do consumidor.gov a gente consegue prestar esse auxílio, né, técnico necessário ao consumidor e à empresa. Então, isso para nós foi muito bom, foi de excelente qualidade. Então, eu volto, assim, para finalizar aqui para vocês para falar. A plataforma é válida? É. O Procon continua mesmo com a utilização da plataforma consumidor.gov? Sim. Ela me auxilia no dia a dia como gestora, como coordenadora de um Procon? Sim. É só os consumidores, vou colocar assim, que têm uma capacidade técnica que conseguem utilizar a plataforma? Não, porque eu tenho sala de apoio. Eu até agora vou gravar um tutorial, vou divulgar também um tutorial na internet, nas nossas plataformas do Procon de acesso ao consumidor.gov. Vou divulgar mais os trabalhos do Procon. Simplesmente o que me faz? Me auxilia no dia a dia, acaba com a minha fila, me auxilia da celeridade nos meus procedimentos. Então, eu acho que veio para somar essa ferramenta consumidor.gov e é a minha experiência no município de São Gonçalo do Pará. Vou abrir também para perguntas para vocês e agradeço a todos por me escutarem tão atenciosamente.